Boa noite, eu saúdo a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Como estamos? Que a presença do Senhor Jesus esteja tocando os nossos corações nessa noite. É um prazer, é uma honra estar aqui com vocês. A paz do Senhor Jesus. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, paz do Senhor Josineide, a tia Jo, né? Jusilene, pastora Jusilene, paz do Senhor Jesus. Júnior Cruz, sejam todos muito bem-vindos nessa live. Nós estamos aqui nesta noite para servir os irmãos. Cida, boa noite, que Deus abençoe o Orlando, sua família, né? Que Deus abençoe vocês que estão aí, que estão no Canadá, não é isso? Aleluia. Um beijo para todos vocês aqui de Brasília, de Ceilândia, as nossas ovelhas aqui, também em Goiânia. Nós mandamos um abraço forte a todos vocês que estão nos ouvindo aí, também que nos acompanham, né? Do Japão também. Paz do Senhor Ivonete, que Deus te abençoe. E eu quero convidar os irmãos para nós orarmos nessa noite, para nós colocarmos as nossas vidas na presença do Senhor. Nós tivemos aí 2 semanas fora, e no lugar onde nós estávamos estava um pouco difícil de conexão, mas de todas as formas nós tentamos alimentar, né, as ovelhas e tirar um tempo também para abastecer, né? Nós precisamos nos reabastecer. Diante de batalhas longas, de dificuldades, nós precisamos pausar para nos reabastecer, né? Jesus também fazia isso. Em muitos momentos Jesus saía, Jesus ia para o jardim e Jesus ia reabastecer as suas forças. E nós fizemos isso durante 2 semanas. E foi um tempo de muita intercessão, foi um tempo de muita presença de Deus. E nós estamos aqui de volta para crescermos juntos, amém? Porque a palavra de Deus, ela alimenta dos dois lados, né? Ela alimenta quem prega, ela alimenta quem está ouvindo. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesta noite, nós nos unimos aos nossos irmãos. Nós reconhecemos que a Tua mão tem estado sobre nós, diante de tantas calamidades, diante de tantas catástrofes, diante de tantas doenças, diante de tanto choro, de tanta lágrima, de tantas mortes. Nós estamos aqui, Senhor, para reconhecer que o Senhor tem nos guardado, que o Senhor tem nos sustentado, que o Senhor tem nos amado, que o Senhor tem nos amparado. Nós estamos aqui, Senhor, para reconhecer a Tua soberania. Nós estamos aqui para reconhecer, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tem aberto as Tuas asas e de fato tem nos abrigado no esconderijo do Altíssimo. Nesta noite, Senhor, nós oramos para que a Tua presença esteja tocando o coração de cada pessoa que se aproximar desta live. Nós estamos aqui unidos em oração, porque nós acreditamos, Senhor, que temos que levar os nossos olhos para os montes e que o nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E nós estamos aqui, meu amado, para te dizer, Senhor, que não há outro Deus além de ti. Para te dizer que nós não temos outro além de ti. Para declarar o nosso amor por ti. Por isso, Senhor amado, manifesta a Tua presença. Manifesta a Tua essência. Toca os nossos corações com a Tua glória. Senhor, nós oramos para que o Senhor remova toda a fraqueza espiritual. Nós oramos para que o Senhor levante aquele que está abatido, que está caído, aquele que está desanimado, aquele que já não aguenta mais essa situação. Nós oramos para que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, renove a esperança da Tua noiva, da Tua igreja nesta noite. Oramos para que o Senhor entre nas famílias com provisão. Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus. Nós sabemos, Senhor, que a batalha foi grande. Senhor amado, mas o Senhor nos guardou.
O Senhor, meu Deus, estendeu as tuas mãos sobre o Brasil. E de alguma forma, meu Deus, houve uma proteção do Senhor. E nós te agradecemos, porque as coisas estão caminhando para a normalidade. Nós te agradecemos porque estamos vivos, estamos guardados. E nós queríamos pedir que o Senhor libere uma unção especial sobre cada família nesta noite. Entra, Senhor, no lar daquele que está aflito. Entra no lar daquele casal que tem lutado com barreiras. Entra naquela casa onde os problemas interpessoais têm tomado conta. Entra, Senhor, na mente, no coração daquele que precisa de uma estratégia do Senhor. Nós queremos abençoar cada vida que tem se aproximado da Tua palavra, da Tua voz profética. Nós abençoamos, Senhor. Em nome de Jesus, te convidamos a estar conosco nessa live. Te convidamos, Senhor, a tocar os nossos corações de uma maneira profunda, de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você que entrou agora, seja muito bem-vindo. Hoje eu quero ler com você Gênesis, capítulo 26. Se você tiver a sua Bíblia aí perto e puder abrir, nós vamos estar lendo Gênesis, capítulo 26. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: E houve fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. E se foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Habita nesta terra, e estarei contigo, e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que jurei a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e todas as nações da terra serão benditas em tua descendência, porquanto ouviu a Abraão a minha voz, e guardou o meu preceito, os meus mandamentos, e os meus estatutos, e as minhas leis. Habitou, pois, Isaque em Gerar, e os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher. E ele disse: É minha irmã. Porque teve medo de dizer: É minha mulher. Pois talvez, dizia ele, os homens daquele lugar me matem por causa de Rebeca, porque era de formoso aspecto. E aconteceu que depois que ele esteve ali por muitos dias, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando por uma janela, viu a Isaque que brincava com Rebeca, sua mulher. E chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade ela é tua mulher. Como pois disseste: É minha irmã? Isaque então lhe disse: Porque dizia eu, possivelmente morrerei por causa dela. E Abimeleque disse: Por que nos tem feito isto? Por pouco teria dormido alguém deste povo com a tua mulher, e houveras trazido sobre nós um pecado. Então Abimeleque mandou a todo o povo, dizendo: Quem tocar neste homem ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela terra, e colheu naquele ano 100 medidas por uma, pois lhe abençoava o Senhor. E o varão se engrandeceu, e foi enriquecendo e engrandecendo-se, até fazer-se muito poderoso. E teve possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, a ponto de os filisteus lhe invejarem. E todos os poços que os servos de Abraão, seu pai, tinham aberto em seus dias, os filisteus os entulharam e encheram de terra. E disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso que nós te tens feito. E Isaque foi dali,
e assentou-se às suas tendas no vale de Gerar, e habitou ali. E tornou Isaque a abrir os poços de água que tinham sido cavados nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus tinham entulhado depois da morte de Abraão. E os servos de Isaque cavaram naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar brigaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque tinham brigado com ele. E abriram outro poço, e também brigaram sobre ele, e chamou o seu nome Sitna. E se apartou dali, e abriu outro poço, e não brigaram por ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos tem feito alargar o Senhor, e frutificaremos nesta terra. E dali subiu a Beceba, e lhe apareceu o Senhor naquela mesma noite, e lhe disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e eu te abençoarei, e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. Então, o que estava acontecendo nesse contexto? Havia uma situação de crise, havia uma situação de fome, havia uma situação onde muitas pessoas estavam padecendo, mas havia alguém que tinha uma promessa. Havia alguém que tinha uma palavra de Deus. Independente das crises, independente das situações, a palavra que essa pessoa tinha foi abrindo o caminho para essa pessoa passar. De maneira que essa pessoa se tornou uma pessoa com muitas posses, se tornou uma pessoa extremamente rica. No entanto, mesmo com esta palavra de Deus, esta pessoa passou momentos complicados na sua vida. Então, ter uma palavra de Deus, ter uma promessa de Deus, não significa ausência de problemas. Ter uma promessa de Deus não significa que você não vai passar por situações difíceis. Ter uma promessa de Deus não significa que as pessoas não vão te perseguir, não vão te invejar, não vão te criticar. Então essa pessoa tinha uma palavra e ela andou segundo esta palavra. Ela se negou a olhar para as circunstâncias, ela se negou a olhar para o que estava acontecendo, né? A palavra do Senhor diz que Deus deu uma direção para essa pessoa, dizendo: olha, você não vai descer para o Egito, você vai habitar na terra que eu te disser. Então nós vemos aqui um segredo maravilhoso de Deus, que essa pessoa, ela foi muito abençoada, extremamente enriquecida, mas ela habitou na terra que Deus falou para ela. Ela não fez nada de impulso, ela não fez nada sem pensar, ela não teve uma reação precipitada, mas ela estava caminhando segundo a palavra de Deus. E a palavra de Deus disse: você não vai descer ao Egito, você vai somente para onde eu te falar. E essa palavra diz: se você me obedecer, eu vou estar te dando todas essas terras. Então Deus, Ele é poderoso para colocar ao nosso redor uma atmosfera de milagres, ainda que a crise esteja instalada. Eu tenho ouvido muitos testemunhos, muitas ovelhas têm me procurado para falar que mesmo nessa crise, Deus tem feito maravilhas nas suas vidas financeiras. E Deus deu aqui uma palavra para Isaque, dizendo: olha, a sua descendência vai ser como as estrelas dos céus. E todas as nações da terra serão benditas na tua descendência. Sabe por quê? Porque eu fiz uma aliança com teu pai. Eu fiz uma aliança com Abraão. Então é como se Deus estivesse falando: eu sou fiel. Você pode ficar tranquilo que o pacto que eu fiz, eu vou cumprir. Eu vou permanecer fiel, ainda que o homem seja infiel. Então ele disse: olha, Abraão, ele ouviu a minha voz. Ele guardou o meu preceito.
Ele guardou o meu mandamento, os meus estatutos e as minhas leis. E a Bíblia diz que então a Isaac, ele habitou em Gerar. E ele passou um momento difícil, porque ele ficou com medo de ser morto e acabou mentindo, né? Dizendo que Sara era sua irmã. Mas mesmo assim, a presença de Deus criou uma situação que fez com que aquela mentira caísse por terra, e ele e a sua família foram extremamente guardados. Eles cresceram nesta terra de uma maneira poderosa, sobrenatural, e até que Abimeleque falou: você tem que ir embora daqui, porque você já está muito rico. E a Bíblia diz que ele foi cavando os poços, né? E a palavra do Senhor diz que as pessoas tinham inveja dele e tentavam entulhar os poços dele, né? Tentavam entulhar um caminho, né? Uma bênção que ele havia recebido dos seus pais, porque os poços eram cavados pelos antepassados, né? Então muitas vezes você tem uma promessa na sua vida, você tem uma bênção na sua vida, e o mundo espiritual ele sabe disso, e ele tenta impedir que você continue, né? E ele tenta entulhar os seus poços, tenta dizer que o seu esforço não valeu a pena, tenta te fazer parar, tenta te fazer desistir, né? E a palavra do Senhor diz que ele não parou. O Isaac, irmãos, ele continuou cavando os poços, né? E quando chegou em um determinado lugar, ele achou um poço de águas vivas. Por que que ele se deparou com um poço de águas vivas? Porque ele não parou. Se ele tivesse parado, ele não tinha recebido aquela bênção, né? Mas aí que acontece? Ele cavou, ele recebeu, né? E aí houve uma contenda. Por quê? Porque a inveja tomou conta do coração dos outros pastores, e eles diziam assim: não, esse poço é meu, sabe? Esse poço é meu. Só que Isaac, ele não ficou batendo de frente, ele não ficou brigando por nada. A gente está em um tempo que a gente está vendo aí tantas brigas, não é verdade? Brigas ministeriais, brigas eclesiásticas, brigas políticas. Cada um quer ser maior que o outro, cada um quer ser mais sábio que o outro, não é verdade? A palavra do Senhor diz que ele chamou aquele poço de Ezeque, e Ezeque significa contenda, né? Então, assim, muitas vezes a oposição que recebemos, embora haja até um equívoco por parte de quem esteja se opondo, o Senhor utiliza essas coisas para promover a sua causa na nossa vida. Quando Isaac viu aquela inveja, aquela contenda, sabe, aquela competição, ele se retira daquele lugar e vai para o outro lugar. Aí ele abriu outro poço, e aí o povo veio brigar novamente por uma conquista que tinha sido dele. Aí ele chamou aquele poço de Sitna. Sitna significa ódio. Ele não ficou batendo de frente, irmãos. Às vezes você organiza uma terra, você limpa a terra, você semeia a terra, tira um abrolho, conquista, consegue algo de Deus, e daí um pouco as pessoas querem se apossar daquilo que o Senhor te entregou. Mas você sabe o que Isaac fez? Ele sai dali, ele se aparta. Você foi chamado para carregar a promessa, e você não foi chamado para ficar preso em poço de contenda. Você não foi chamado para ficar preso no poço de Síbima, que é um poço de ódio. Sabe o que aconteceu? Ele se apartou dali. Ele se apartou dali, e aí no outro poço não brigaram por ele. Aí ele disse: esse poço vai se chamar Reobote. Reobote significa alugar. Deixa eu te falar uma coisa. Ainda que as pessoas tentem entulhar os teus sonhos, matar aquilo que você conquistou, existe um lugar de Deus para a sua vida. Sabe, existe um lugar onde o Senhor fez Isaac alargar, frutificar naquela terra. Então, assim, apesar do fato de que não há contenda por esse poço em particular, Isaac parece dar-se conta de que parece que ele não estava exatamente onde Deus queria, mas ele disse:
ainda há lugar. Deus quer te dizer nessa noite, ainda há lugar. Se a parte da contenda, se a parte do ódio, para de ficar batendo de frente, para de ficar competindo, sabe? Porque há lugar. E ele sentiu que havia um outro lugar para ele ainda. E aí ele foi, sabe para onde? Para Berseba. Então, vários anos de luta, de contenda, né? Mas Isaac vai para Berseba e o Senhor começa a dar a ele uma experiência ainda mais forte do que as primeiras. Lhe apareceu o Senhor naquela noite e disse: eu sou Deus de Abraão teu pai, não temas, que eu sou contigo, eu te abençoarei e multiplicarei a sua descendência por amor a Abraão, meu servo. Sabe, é como se Deus estivesse elogiando a Abraão. Então, irmãos, eu sei que na vida a gente passa por momentos difíceis. A gente passa por momentos onde muitas pessoas têm muita inveja. O mundo está lutando, não é verdade, com a inveja. A inveja tem matado relacionamentos, né? A inveja tem matado casamentos, amizades, né? A inveja tem separado melhores amigos. Mas o Senhor, Ele quer te falar nessa noite que Ele tem um lugar especial para a sua vida, sabe? Não permita que a inveja entulhe os seus poços. Não permita que a inveja roube a sua alegria. Que o Senhor possa nos ensinar a perseverar. Que o Senhor possa nos ensinar a continuar. Isaac, ele tinha uma intimidade com Deus. Ele estava guardado por essa intimidade com Deus. Isaac estava protegido, sabe, através dessa intimidade com Deus. E o Senhor, Ele quer proteger as nossas vidas também. Eu não sei o que você está vivendo, né? Eu não sei se você tem passado momentos onde tem se esforçado para cavar poços e talvez não tenha conseguido. Mas Deus nessa noite está falando para você, olha, persevera. Sabe, não fica contendendo, não fica batendo de frente, não fica agredindo ninguém. Siga o seu caminho. Siga para o lugar aonde eu estou escolhendo para você. Sabe? Siga para o lugar aonde eu vou te fazer frutificar. E este lugar você vai encontrar no coração de Deus. A palavra do Senhor diz que nós não temos que ter inveja dos ímpios, né? Nós temos que superar a inveja. Não sei se talvez você diga assim, não, nunca tive inveja na minha vida, né? Mas a verdade, os grandes especialistas, né, na área de comportamento, eles falam que todas as pessoas da vida têm inveja. Eu acredito por causa da natureza pecaminosa. Se não fosse a natureza divina em nós não seríamos o que nós somos em Cristo, não é verdade? Então os grandes estudiosos falam assim, olha, existem dois tipos de inveja. Aquela inveja espelho, que é quando você olha para uma pessoa, você admira e você quer seguir os passos dessa pessoa. E existe aquela inveja sabotadora, que é aquela inveja que a pessoa quer passar por cima da outra, quer mentir, quer manchar o nome da outra, quer machucar a outra, né? Então, independente de qualquer coisa, o nosso coração tem que estar cheio do fruto do Espírito Santo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E a inveja, irmãos, ela mata. Principalmente o invejoso, que ele é contaminado pela maldade. Os filisteus tinham inveja de Isaac. A pessoa invejada, que é o alvo da inveja, deve ter muito cuidado para não ser atingido também. Não se tornar uma pessoa amargurada, amarga. E assim, ninguém tem inveja de quem não está lutando, não é verdade? Muitas vezes as pessoas têm inveja de quem está conquistando. O invejoso não vê o quanto você trabalha, ele só vê o quanto você conquistou. Isaac, ele estava prosperando, ele estava recebendo a promessa de Deus para a sua vida,
Por isso os filisteus tinham inveja dele. Para tentar atrapalhar a sua colheita, o que eles fizeram? Entulhar os poços de onde tirava água para o seu sustento. E a reação dele, de Isaac, como eu já falei, parece que ele ignorou aquela situação e continuou a sua vida, sabe? Eu acredito que há uma importância aqui muito grande de nós guardarmos os nossos corações. O poço, muitas vezes, pode representar as fontes de nossa alma, né? Nós sabemos que nós somos um poço inesgotável de possibilidades, porque o Espírito Santo habita em nós. E quando as pessoas veem, muitas vezes, a sua competência, tentam te entulhar, tentam jogar terra nos seus sonhos. E nessa situação é preciso ter sabedoria para vencer a inveja, né? Então, Isaac, ele nos ensina muitas coisas. Primeiro, não pare de lutar, já falei sobre isso. Ele semeou naquela terra e no mesmo ano ele recolheu 5 por 1. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Então, independente das pessoas amaldiçoarem a sua vida, se o Senhor está com você, o Senhor te abençoa. O homem se enriqueceu, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas, bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja. Então a primeira reação dele foi continuar trabalhando. Ele não tinha tempo para os invejosos, irmãos, porque ele tinha muitas bênçãos para semear e colher, e por isso ele colheu tantos frutos. A primeira coisa que o inimigo quer fazer é fazer você parar de semear para impedir a sua colheita. Então não perca tempo olhando para os invejosos, sabe, preocupado com o que as pessoas dizem, preocupado com o que as pessoas pensam. Os grandes especialistas na área de saúde emocional, uma das coisas que eles ensinam é que você tem que manter o seu coração limpo, puro, e se destravar das cadeias e da necessidade de aceitação daquilo que as pessoas estão pensando sobre a sua vida. Você abençoa as pessoas, mantém o seu jardim perfumado, né? E continua trabalhando. Cada um tem, sabe, aquilo que recebeu, não é verdade? Eu conto sempre para as minhas ovelhas a história de 2 vizinhas que viviam em pé de guerra. Um dia, uma vizinha disse assim, que queria fazer as pazes com a outra. Aí a outra foi lá no seu quintal com raiva e disse, ela está pensando o quê? Está querendo fazer as pazes comigo? Foi lá, colheu um monte de lixo, entulho, fezes, fez um cesto e mandou para a vizinha que queria paz. A vizinha que queria paz foi lá no seu jardim, colheu as mais lindas flores, as mais belas frutas e mandou para aquela que era contenciosa com um bilhete. Quando ela abriu o bilhete, estava escrito assim, cada um dá o que tem em abundância em sua casa. Então, irmãos, não perca tempo olhando para os invejosos, continue lutando, porque a sua vitória vai chegar. Enquanto estão falando, trabalhe. Os incompetentes não conseguem reagir positivamente ao ver o seu sucesso. Então não se rebaixe ao nível dos invejosos. Tenha atitudes positivas, foca nos seus objetivos ao invés de parar. Se você está parando por causa dos invejosos, que você possa rever os seus conceitos hoje, sabe, e não se conforme com essa situação. A Bíblia diz, e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já o seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente ou de águas vivas. Ele continuou mantendo a bênção, ele continuou mantendo o ritmo, né? A segunda reação de Isaac foi desentulhar os poços que os inimigos tinham enchido de pedras e terra. E ele restaurou aqueles poços, porque havia uma bênção sobre aqueles poços. E ele não abriu mão da sua tradição. Ele restaurou aqueles poços, ele lhes deu os mesmos nomes que Abraão, seu pai, tinha dado. E com essa atitude, Isaac estava requerendo a restituição de seus direitos. Quando ele fez isso, ele foi surpreendido com um poço diferente, porque brotava uma água nascente.
Até então os poços de Isaac eram de água parada. E foi graças a este problema que Isaac teve que ele precisou cavar seus poços mais profundamente. Se tivesse se conformado, ele não teria encontrado tanta abundância de água. Então não se conforme com as coisas que as pessoas falam e fazem para te prejudicar. Não ajunte entulhos de mágoas, boatos, desaforos de invejosos. Essas coisas atrapalham o fluir de Deus na sua vida. Então, irmão, continue cavando mais profundo, onde você vai encontrar uma fonte de água viva. Sabe? Não se conforme com os poços de água parada. Sabe? Deus, ele tem muito para você. Então pega essa situação difícil, eu sempre ensino isso para as minhas ovelhas também. Pega as pedras, faz escadas e sobe. Sobe no topo. Sobe no topo da intimidade. Sobe no topo da relação com Deus. Cresça. Abra-se para o novo. Isaac saiu dali. Aí cavaram outro poço. Cavou outro poço. Sabe? Então, assim, outra atitude de Isaac foi continuar cavando outros poços. O que Deus tem para nós, irmãos, é algo ilimitado, é algo infinitamente maior do que aquilo que a gente pede, do que aquilo que a gente pensa. Deus quer realçar os seus dons. Deus quer realçar a sua intimidade com Ele. Deus quer realçar a sua amizade com Ele. Deus quer realçar a sua família, quer fazê-la brilhar ainda mais. Deus quer realçar as suas finanças. Deus quer te fazer um exemplo, para que as pessoas olhem e possam dizer, Deus está ali. Então, em nome de Jesus, não permita que os filisteus, sabe, roubem as suas forças. Continue perfurando outros poços. Todo lugar que ele chegava e conseguia encontrar água, lá vinham os invejosos que não tiveram êxito, dizendo, ficando irritados com a sorte dele, dizendo, aqui é nosso lugar. E os invejosos dizem que você tem muito, mas na verdade você ainda pode conseguir muito mais. Então, como já foi dito, não pare de trabalhar, não se conforme com pouco, procure novas possibilidades, se liberte da necessidade de aceitação. Se liberte do que os outros pensam. Se liberte do que todo mundo faz igual. Se liberte do vício das redes sociais. Quando você entrar nas redes sociais, entre para se edificar. Comprometa-se com você mesmo. Comprometa-se com Deus em primeiro lugar. Então, continue cavando. Você pode ir para um novo lugar. Você pode ir para um novo começo. Vai ter perseguição, os invejosos vão te perseguir, vão. Sabe, o que nunca vão conseguir é impedir o seu sucesso. Continue cavando poços por onde você for. Continue encontrando novas fontes de bênçãos para a sua vida. Você precisa de algo novo em sua vida? Jesus é a fonte da água viva. E você pode superar a inveja. E quando ele terminou tudo, sabe o que ele fez, irmãos? Ele levantou um altar. Então levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Então ele conseguiu vencer a inveja trabalhando, não se conformou com aquela situação, se abriu para novas oportunidades, sabe? E ele levantou um altar ao Senhor. Nós temos que aprender a consagrar a nossa vida ao Senhor, a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. E assim nós seremos bem-sucedidos. Abençoe aqueles que te magoaram. Se liberta desses ressentimentos. Abençoa aqueles que te feriram, que falaram mal, que tentaram denegrir a sua imagem. Abençoe aqueles que pensam mal sobre você. Antes da minha mãe falecer, a gente conversava muito. E minha mãe sempre falou para mim, procure agradar a um e não a todos. Nós amamos as pessoas, mas nós temos que focar naquilo que agrada a Deus.
Então, para você estar bem, livre de toda inveja, que as prioridades estejam certas na sua vida. O altar, o lugar de adoração a Deus, precisa estar erguido. Nesse tempo de pandemia, nós percebemos o quanto a humanidade estava viciada, o quanto as pessoas que se diziam cristãs, a maioria não sabia andar sozinha. Se não tivesse um clipe, um vídeo, alguma coisa nos grupos, elas não sabiam ler a Bíblia. Eu não estou falando aqui de um idoso, de um enfermo ou de alguém que não sabe ler. Eu estou falando de pessoas que têm disposição para tudo, mas que estavam fracas nas suas vidas espirituais. Pessoas que estavam vivendo as suas vidas e viveram as suas vidas clamando, mendigando uma atenção. E o Senhor quer te fazer pleno. Levante um altar de adoração a Deus. Isaac não deixava de buscar a presença do Senhor, independente daquilo que ele tinha conquistado, e alimentar a sua vida espiritual, para estar sempre protegido contra a inveja. Então, irmão, cuide bem da sua vida de oração. Se mantenha sempre no altar de Deus. Muitos esquecem de Deus quando estão bem. E a tenda é um lugar de moradia para a família. Isaac tinha uma prioridade, ele cuidava de seus familiares, protegendo o seu lar contra a inveja. E assim também nós temos que priorizar a nossa família, não deixando entrar ressentimentos em nossa casa. O poço, lugar de se refrescar. Isaac cuidava para preservar sua fonte de alimento e refrigério. Então preserve o seu poço, não deixe entulhar seus sonhos, nem absorva maus sentimentos por causa da inveja. Tenha como prioridade na sua vida o altar de oração, sua família e seu poço, que é a fonte de seus sentimentos. Sabe, que nos seus sentimentos esteja a presença de Deus, porque ninguém vai te amar como Deus, ninguém vai te amar como Pai. Sabe, se tem algo que você tem que fazer, chame a atenção dele. Quando nós lemos Cântico dos Cânticos, o amado, ele diz para a amada assim: você me atraiu com um só dos seus olhares. Se nós formos colocar isto em comparação a Deus e as nossas vidas, nós precisamos atrair o Senhor com o nosso olhar, com o nosso ser, né? Ele tem que ser como um ramalhete de mirra, sabe? Guardado, como foi o ramalhete de mirra guardado entre os seios da sunamita. Ela estava dizendo: eu guardo com todo cuidado esse ramalhete de mirra que perfuma a minha vida. Então a intimidade com Deus é um ramalhete de mirra que nós precisamos guardar. E nós temos que ter como prioridade na nossa vida o altar de oração, a nossa família e o poço que é a fonte dos nossos sentimentos. Vivendo assim, irmão, você não vai ter tempo para ficar olhando o que os outros dizem ou invejam sobre a sua vida. E eu te pergunto nessa noite, como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua comunhão com a sua família? Como está o seu poço? Como está a sua vida? Sabe? Que o Senhor Jesus nessa noite possa te abraçar de uma forma profunda, de uma forma sobrenatural. Que o Espírito Santo de Deus nos faça olhar para o Senhor. Não pare de lutar. Eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, meu Pai, lindo, maravilhoso Deus, a Tua presença é real aqui, Senhor. E o Senhor alimentou as nossas vidas de uma forma profunda e maravilhosa. Nesta noite, Pai, os nossos olhos querem olhar para Ti. O nosso coração quer desejar o Senhor mais do que tudo. Nós queremos estar no lugar que o Senhor quer que estejamos. Senhor, eu não sei qual é o local que o Senhor quer os meus irmãos a nível espiritual,
a nível de direções nas suas vidas. Mas eu oro, Pai, para que o Senhor traga direcionamento. Eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, abasteça a nossa alma de conselhos. Abasteça a nossa alma, Senhor amado, de estratégias. Que o Senhor remova toda a paralisia nesta noite. Toda a paralisia que está tentando, Senhor, roubar, meu Deus, a perseverança e a força. Coloca colírio nos nossos olhos e nos mostra novas possibilidades. Existe, Senhor, coisas grandes e preciosas para nós. Existem caminhos novos para nós e nós queremos alcançar. E nós te convidamos, Senhor, em nome de Jesus, toma o teu lugar nas nossas vidas. Senhor, a impressão que temos é que o Senhor caminhava com Isaac e percebia ele o tempo todo. E por causa de uma aliança com Abraão, o Senhor veio cumprindo e trazendo prosperidade em todos os níveis na vida dele. E nesta noite, meu Pai, em nome de Jesus, caminha conosco, Pai. Que nós também possamos andar com o Senhor como Enoque andava. Que nós possamos ouvir o Senhor, receber conselhos e que nós possamos, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, ter experiências contigo que sejam marcantes na nossa vida. Guarda tudo que é nosso, mesmo se errarmos de alguma forma. Como Isaac errou, mentindo, dizendo que a sua esposa era a sua irmã. Ele teve a intenção de guardá-la, mas ele fez algo que não era bom. Mas a tua misericórdia entrou naquele momento e tirou aquela mancha, não permitiu que o mal entrasse. Guarda a nossa família, Senhor. Guarda os nossos sentimentos. Guarda o nosso coração. Nós amamos o Senhor, Pai. E nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te guarde. Que a presença do Senhor esteja tocando a sua vida de uma forma profunda, de uma forma sobrenatural. Amém? Eu agradeço a presença de todos vocês, em nome de Jesus. E declaro que nós vamos romper. Mesmo na crise, se você tem uma promessa, pode confiar, porque Ele é infinitamente maior do que qualquer crise. Amém? Em breve estaremos juntos. Em breve estaremos adorando o Senhor. Em breve estaremos nos abraçando. Deus já está se movendo em prol do Brasil e vai continuar a se mover, porque existe aqui um povo que clama. Amém? Existe um povo que ama o Senhor. E é isso, foco e determinação. Que Deus abençoe cada um de vocês nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E vamos em frente, porque Deus tem muito para nós. Amém? Em nome de Jesus. Um beijo para vocês. Que Deus te abençoe. E amanhã nós temos mais. Amém? Um beijo para todos vocês aí. O Leandro, que está aí no Canadá. Deus abençoe a todos vocês. Amém? Os pastores que estão nos acompanhando. A Mires, que está aí também. Melry. Enfim, há muitas pessoas aqui, né? Que eu nem poderei citar todos os nomes, são muitos, mas um beijo para todas as igrejas que estão nos acompanhando aí, em nome de Jesus. Tá bom? Ore por nós e vamos nos preparar para esse reencontro, que será uma bênção, tá bom? Boa noite, Deus te abençoe em nome de Jesus.